Fala galera, tá na área, beleza? Desculpe minha cara de sono, acabei de chegar de Vitória. Vou fazer minha coluna hoje. O Flamengo empata com o Botafogo 0-0 no jogo de poucas chances para os dois lados, né? Bem poucas, na verdade. Um jogo de domínio do Flamengo, mas de pouca efetividade. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que passa ali pela, pela ausência de alguns jogadores importantes, né? E então vou mostrar como é que começou os 11 aqui. Do 11 que o Filipinho colocou em campo. Iniciou com o Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro. Aí o Everton Araújo no lugar do Pulgar, que ainda tá fora. O De La Cruz, Luiz Araújo, Bruno Henrique, Cebolinha e Pedro. E aí o Gerson também não joga. O Arrascaeta, que foi em cima da hora, não relacionado por conta de excesso de carga. Tá guardando ele pro jogo contra o Palmeiras. Isso aí não tenha dúvida, pra gente chegar firme no jogo contra o Palmeiras. O Flamengo inicia a partida dominando completamente o Botafogo, marcando bastante, marcando em cima, sem dar nenhuma chance. O Botafogo não conseguiu. Chegou a quase os 5, 4 ou 5 minutos, o Botafogo não tinha tocado na bola ainda, só dava Flamengo, mas sempre pecando muito no último passe, né? É, Bruno Henrique ali, a bola indo pro Cebolinha tentando fazer aquelas jogadas, mas nada muito efetivo, com o Pedro no ataque, né? Diferente da outra vez, mas também a bola mal chegava nele. Chegou acho que 2 vezes no primeiro tempo, assim, ele acaba. Ele tentou chutar o jogador, o zagueiro do Botafogo bloqueou bem, inclusive a zaga do Botafogo foi muito bem na partida. Mas o Flamengo basicamente atacava pelo lado esquerdo, o lado do Alexandre, que vem fazendo uma temporada espetacular com o Flamengo, impressionante como joga bola, inclusive vai ser selecionado aí pelo Ancelotti, ao que parece, jogando uma barbaridade, brincadeira o que tá jogando o menino Alexandre. E no Flamengo segue dominando, mas sem nenhuma muita chance, sem chance real, mas no domínio territorial, mas sempre pecando no último passe, no último lance, né? E aí o Botafogo acho que tentou ter uma chance, na verdade, estava jogando por uma bola, teve um contra-ataque que o Wesley conseguiu tirar, e depois o Ortiz também, mas assim, e um chute do Cuiabano, uma bola meio que sobrou do lado esquerdo, ele meio que deu de 3 dedos, mas mais nada. O Flamengo teve também um ou dois chutes de longe, mas também nada muito que dê para contar como chance clara de gol, né? E aí vamos para o segundo tempo. O Flamengo volta igual, segue a mesma toada. Só que a diferença que você começa a ver, e aí a questão física não tem jeito mesmo, porque é a forma que o Felipe joga, batendo ali os 15 minutos do segundo tempo, né? Não só porque o Flamengo faz a primeira modificação, saiu o Pedro, Bruno Henrique, entra o Juninho e o Matheus Gonçalves. E aí ele quis continuar tendo a força ali na frente, né, de marcação-pressão e dando um pouco mais de qualidade com o Matheus Gonçalves. E depois teve uma jogada no meio-campo, uma entrada no De La Cruz, que fez uma entorse no joelho, aparentemente, pelo que eu li hoje de manhã. E entrou o Danilo no lugar, e aí ele botou o Ortiz mais à frente. Danilo e Léo Pereira de zagueiros. O Flamengo ainda teve mais uma chance, na verdade, teve uma bola do Everton no escanteio que ele bate assim, e o goleiro João pega. E depois tem uma chance muito boa do Botafogo, que aí o nosso querido Rossi faz uma defesa espetacular. Aí o Flamengo já estava bem mais cansado. Entrou o Danilo aos 21, tá? E depois também entrou o Varela no lugar do Ortiz, eu não sei ao certo o tempo, até procurei ele no timeline do Flamengo, não achei. Mas aí no finalzinho ali, o Botafogo teve uma chance, uma bola do Cuiabano para trás, o menino lá, que eu esqueci o nome dele, o Marlon Freitas bateu lá no ângulo, o Rossi fazendo uma bela defesa. E aí o jogo segue, o Flamengo pressionando até o final, tentando aí conseguir o gol, né? Já que o Palmeiras tinha virado a partida, iniciou perdendo o jogo do Bragantino, mas virou. Só que não conseguiu, acabou fazendo um ponto. E aí, se você olhar no frigir dos ovos, né? Do que tinha, de como o time estava e tudo, e como foi a partida, o 0-0 foi um placar até justo. E agora o Flamengo vai pegar o Palmeiras lá no. Eu acho que é no Allianz, se não for lá
na outra arena lá, que esqueci o nome, lá em Barueri, que eles meteram uma grama sintética lá também agora. Mas fato é que o Flamengo acaba levando empate para casa aí, poderia ter vencido, poderia, mas fez muito pouco para isso, mas não muito pouco, acho que na parte de, não digo nem de só de criação não, assim, os atacantes estão bem ruins, assim, no Flamengo, né? E vamos dar as notas aí para os jogadores. Bom, o Rossi tem que dar um 8,5 para ele, principalmente pela defesa, né? Fora o que ele já joga normalmente, mas pela defesa dele dá para dar 8,5 tranquilo. O Wesley eu achei que foi bem, mas o Flamengo jogou muito pouco pelo lado direito, jogou mais pelo lado esquerdo. Vou dar 8 para o Wesley. O Ortiz, para mim, partida muito boa, muito, muito tranquila. Em alguns momentos que demandou um pouco mais dele, ele foi bem, ganhou os duelos. Ele sempre é 8,5, 8, 8,5 as notas dele, eu vou dar 8,5. Léo Pereira também bem tranquilo. Partida bem tranquila também do zagueiro Léo Pereira também, não teve nada, ajudou na criação também, vou dar 8. Alexandre, para mim, melhor em campo. Partidaça do Alexandre. Impressionante a qualidade e a tranquilidade que a experiência já dá para ele, né? Impressionante como tá jogando. Fez um partidaço para mim, nota 9. Everton Araújo, muitos falaram aí que seria o grande ponto fraco aí do Flamengo nesse jogo, mas não, achei que foi até bem, conseguiu soltar a bola até mais rápido do que normalmente faz, ele penteia muito a bola, ele soltou a bola com mais velocidade, provavelmente alguma orientação do próprio Felipe, né? Eu vou dar aí 8. De La Cruz veio muito bem até se machucar, vou dar aí 8 também para ele. Luiz Araújo, eu achei que teve ali de meia, não é a mesma coisa, apesar de ter feito um bolaço no segundo tempo, uma metida de bola bonita demais aí pro Wesley Cruz abate no zagueiro, uma bola assim da zaga saindo, porque era um escanteio, mas eu ainda acho que ele funciona melhor aberto na direita, né? Vou dar aí 7,5 pro Luiz Araújo. O Bruno Henrique, cara, segue sendo ajudando muito, taticamente muito importante, marcando, correndo, marcando, tentando. Ontem ainda tentou uma outra bola, tentou uma mentira de bola pro Pedro, mas ainda muito abaixo, né? Assim, tá numa fase realmente muito difícil. E aí eu vou falar depois sobre eu acho que a janela do Flamengo é muito importante no meio do ano, até pro restante da temporada, né? Vou falar sobre ela. Vou dar aqui 6,5 pro Bruno, achei pior em campo, talvez ontem. Cebolinha tentou ali no primeiro tempo, principalmente. Segundo tempo caiu um pouquinho, mas o primeiro tempo foi bem, ele foi bem acionado ali do lado do Alexandre, fez uma boa tabelinha com ele ali, uma boa dobradinha. Vou dar 8 pro Cebolinha e pro Pedro, cara, ainda vai demorar. Pessoal, acho que assim, esses gols desses jogos aí que ele jogou assim iniciais, eles deram uma mascarada numa questão que eu acho que é de ritmo mesmo. O cara precisa ter ritmo. Vai demorar um pouco mesmo para ele ter ritmo e estar bem para jogar efetivamente, né? Tanto que o próprio Filipinho falou, não é só uma questão tática, é também, mas não só uma questão tática, e dá para ver de fato que ele ainda está fora de ritmo. Ontem se mostrou isso. Se movimentou mais ou menos, teve uma bola que normalmente ele recebe, já faz o giro, tenta chutar. Ontem ele matou a bola, ela sai um pouco, ele se embolou um pouco com a bola, o zagueiro chegou firme, ele chuta em cima do zagueiro, enfim, ainda tá um pouco fora. Vou dar aqui 7 pro Pedro. Filipinho, vou dar 8,5. Acho que pela equipe que foi em campo, pelas peças que ele tinha, o time foi. Silva, eu achei que Silva até bem. Faltou, de fato, uma criação, mas ainda é um time que fica muito. É pouco efetivo, né? Quando você não tem algumas peças, né? Então você vê aí, peças de armação principalmente, você vê que pô, o Flamengo praticamente quem armou o jogo todo. Normalmente é assim, mas nem sempre é assim, né? Falta o Pulgar, falta o próprio Arrascaeta, né? O Gerson, importantíssimo. Ontem ficou um pouco faltando isso, né? Te aguardando chegar aquela bola, o passe, uma pifada, um passe mais de mais profundidade, né? Um passe mais de quebra de linha. Não só dependendo dos zagueiros fazerem isso, né? Quando você não tá com esses jogadores, isso acaba acontecendo. Então eu vou dar aqui 8 pro Filipinho ontem. O Palmeiras abriu 4 pontos. Acho que é ferimentos leves, o campeonato tem 9 rodadas, é muito campeonato ainda. Então a gente tem que ter muita tranquilidade. Tem torcedor já falando, não, não vai dar, já era, Palmeiras já passou, já livrou, assim. Eu não compactuo com essa loucura. Acho que finalmente a gente tem um técnico que é excelente e tem um elenco que é bom, mas aí eu vou entrar na questão que eu acho que o Flamengo vai precisar fazer uma janela muito boa
muito boa e certeira nesse meio de ano para conseguir se manter ali na briga pelos títulos de fato, tá? Dá para ver aí que a gente, pela forma que o Felipe joga, os jogadores ou vão ter que descansar em algum momento, vai ter revezamento. Assim, você vê com um jogo como ontem, você não tem nenhum dos três jogadores, o Arrascaeta, o Gerson e o Pulgar, por exemplo, você sofre muito, né? Então você vai precisar trazer um reserva para o Arrascaeta, você vai precisar trazer atacantes mais efetivos, de repente um outro centroavante. Acho que o Xereca não é esse cara, sabe? Eu acho que foi, talvez até rode daqui a um ano, dois que seja, mas não, sabe, não tá rodando, chegou, ainda batendo cabeça, ainda se entendendo com o futebol brasileiro, se entendendo o que é estar aqui. E eu sei que não é fácil, e também não deveria colocar nele a esperança, né? Enquanto o Pedro voltasse, então, enfim. Então, acho que o Flamengo vai precisar fazer uma janela muito boa no meio do ano para seguir com a, né, com a briga aí pelos títulos desse ano, beleza? É isso. Eu não vou dar nota para os jogadores que entraram, porque jogaram muito pouco, como eu faço sempre. Então, agradecendo mais uma vez aqui. Esse é meu pós-jogo jogada 10. Peço desculpa pela demora, porque eu estava viajando, chegando agora há pouco, beleza? Grande abraço, jogada 10. Tchau.